Bom, tudo bem, gente? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Siddharameshwar Maharaj, um nome um pouco complicado. Esse sujeito aqui, esse indiano, ele foi o mestre do Nisargadatta Maharaj, que foi um guru, um dos grandes mestres do século XX, bem conhecido do Advaita Vedanta. E o Siddharameshwar Maharaj, com esse nome difícil, ele viveu metade do século XX, morreu cedo, se não me engano, com 48 anos ele morreu. Mas ele entrou na história, tem alguns livros dele que foram publicados pela Satsang editora recentemente, e eu tomei contato com os escritos dele recentemente, até conheço os escritos do Nisargadatta faz muito tempo. Se você não conhece, procura o Eu Sou Aquilo, é o principal livro dele. Mas o Siddharameshwar Maharaj, ele estava um pouco à margem assim, né, dessa tradição. E aí, quando começaram a traduzir os livros, os ensinamentos e a visão dele começou a surgir, extremamente poderosa. E por que, digamos, estudar alguém como ele? Ou por que estudar os textos dos gurus, de modo geral, especificamente dos gurus que transmitem o conhecimento da realidade final? Eu tenho a sensação, eu falo por experiência pessoal, que é como se a realidade se organizasse como uma simulação, uma matrix mesmo. E dentro dessa simulação tem alguns gateways, tem alguns portais, que são as vias diretas para que a consciência possa entender onde é que ela está. Então a consciência ela cai, ou ela materializa, ou manifesta, ou projeta um mundo que depois ela não entende exatamente o que é, como se fosse um labirinto, e aí ela precisa encontrar os caminhos para poder se reencontrar. Siddharameshwar, ele se tornou famoso porque ele deu o seguinte ensinamento para o Nisargadatta. Na época, o Nisargadatta era um pai de família, vendedor de cigarros, e tinha ao redor de seus 30 anos e precisava de um guru. Isso nos anos 30. Encontrou ele, e aí o Siddharameshwar disse que ele era Brahman, que ele era a realidade absoluta, ele tinha que acreditar nisso, ele tinha que acreditar no guru. E aí o Nisargadatta meditou nessas palavras, e depois de alguns anos meditando, pouco tempo meditando, 3 anos, se eu não me engano, ele atingiu a autorrealização. E aí quando eu li isso, eu me perguntei por muito tempo, né, como é que uma transmissão desse tipo pode ter tanto efeito? Como é que palavras podem ter um impacto tão significativo na mente de alguém? E aí eu fiquei me perguntando, tentando entender que talvez fosse como uma experiência de amor. Talvez o que acontece entre dois seres, quando eles se reconhecem reciprocamente, é a mesma coisa que acontece no ato de amor. Quando você olha para os olhos de alguém e por alguns momentos transitórios você vê a si mesmo nos olhos da outra pessoa, como existe um teor místico, assim, como se as duas pessoas elas furam o véu da separatividade delas mesmas e se reconhecem como um princípio comum, como uma realidade única que ocupa 2 corpos ou múltiplos corpos. E essa realidade única, é a visão de Brahman, é a visão beatífica no cristianismo. Então talvez o que um guru como o Siddharameshwar e o Nisargadatta consiga fazer não através do corpo dele, não através do que ele produz, mas através do tipo de reconhecimento que ele consegue fazer da outra pessoa, e ele consegue induzir esse mesmo estado na outra pessoa, porque talvez ele não vê a outra pessoa como uma outra pessoa, ele vê aquele outro ponto de consciência como idêntico a ele mesmo. Isso me parece ser a chave do caminho direto, de todos os caminhos diretos, e era exatamente o que o Ramana Maharshi fazia. Para todos os visitantes do ashram, para todas as pessoas que iam fazer perguntas metafísicas ou pessoais, ele sempre levava elas para elas mesmas, para que elas investigassem o self delas, o ser delas, e reconhecessem no ser delas algo idêntico ao ser dele, que na verdade, ele dizia isso o tempo todo, ele não era aquele corpo indo sentado na frente delas, ele era a mesma coisa que elas eram, que só existe esse princípio. Então, se a gente tiver essa compreensão, a gente ganha uma capacidade de talvez reconhecer nas palavras dos mestres ou dos gurus, ou até nas formas físicas deles, como se fossem símbolos
para a nossa consciência final, que é exatamente idêntica à nossa consciência presente. Como se a gente estivesse numa grande simulação e alguns elementos dessa simulação ou desse grande sonho apontassem para o sonhador do sonho. E esse elemento específico, que é o guru, é o ponto mais desenvolvido da simulação que é capaz de mostrar para o sonhador quem ele verdadeiramente é. E a alegoria do sonhador e do sonho é muito profunda e o Siddharameshwar utiliza o tempo todo. E é muito comum no hinduísmo. Então, os ensinamentos, como os dele, que apontam para a realidade final, têm uma espécie de poder. É como se fosse uma super psicoterapia. E você pode dizer, não, mas como é que uma pessoa pode vivenciar isso, né, no dia a dia, com os problemas financeiros e com as coisas que vão acontecendo? Como é que isso pode ter um valor? A sensação que eu tenho é que quando um ensinamento desse tipo é realmente mastigado e digerido, ele é capaz de produzir uma gigantesca pausa dentro de alguém. Até mesmo do teu alguém, do sentimento de ser uma pessoa, uma individualidade. Então, quando essa sensação ocorre, quando essa quietude profunda acontece, esse reconhecimento radical pode acontecer. E talvez é tudo isso que a gente precisa, né? E é isso que o Ramana dizia e que o Siddharameshwar dizia, que na verdade nada além do que você já é precisa ser adquirido, mas simplesmente todos os teus pensamentos e crenças falsos sobre o que você é e sobre o que a realidade é, simplesmente precisam ser vistos pelos que eles são. E aí a realidade inteira vai se mostrar inteira. Aí um pouco redundante o que eu disse, mas se mostra de uma vez só de novo. Talvez seja isso. Então, se você nunca ouviu esses ensinamentos, procure os livros do Siddharameshwar Maharaj e do Nisargadatta, talvez você curta. É isso, te mando um grande abraço. Até mais.